Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Grupo IBS e hoje a gente falando sobre o que é mapeamento da jornada do paciente, um tema que eu sei que ainda é desconhecido para muita gente e algumas poucas organizações hoje no país estão implementando esse tipo de ferramenta. E para falar sobre isso, a gente vai chamar hoje a Ana Cláudia Pádua, que deve estar entrando aqui, vamos ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver aqui na minha lista, sejam todos muito bem-vindos. Débora, Lessa, Ana Lu, Lídia, ver aqui. Ana Paula, Luana, sejam todos muito bem-vindos. Débora, Ana Lu, Juliane Paz, seja muito bem-vinda. Nossos avaliadores e educadores sempre por aqui. Muito bom. Falar dessa ferramenta, então, que é totalmente diferenciada e a gente vai estar ensinando vocês, não só aqui na live, mas também num curso futuramente aí no mês de setembro. Aliás, enquanto a Ana Cláudia não chega aqui, deixa eu ver se ela chegou ainda não. Tô aqui, boa noite. Vamos lá, Ana. Vamos ver se eu consigo chamar a Ana Cláudia. Vamos ver aqui. Ana, você pode se convidar ou eu... A Débora falando, sonho em fazer parte desse time. Seja muito bem-vinda, Débora. Bons profissionais são sempre bem-vindos aqui. Opa. Jaque, bom dia, boa noite. Eu falo bom dia, gente, porque eu falo da Austrália, então às vezes eu tenho falhas. Tudo bem, Ana? Boa noite, tudo bem vocês? Tudo bom, graças a Deus. Deixa eu apresentá-la. Ana Cláudia Pádua é a psicóloga de formação, trabalhou há muito tempo com RH, se tornou avaliadora líder do staff do IBS e também é consultora em experiência do paciente, cuidado centrado no paciente. Seja muito bem-vinda, Ana, para você agregar aí bastante valor para todo mundo que está nos assistindo hoje. E a gente vai falar sobre o que é mapeamento de jornada do paciente. Eu já adianto desde já que antes da saúde implementar essa ferramenta, várias e várias indústrias de todos os tipos já implementavam um mapeamento de jornada do seu cliente. Inclusive, se a gente for olhar o IBS há mais ou menos 5, 6 anos atrás, a gente fez um mapeamento de jornada do nosso cliente para entender quem era esse cliente hoje, né? O nosso cliente de acreditação, o nosso cliente de cursos, para a gente entender as dores, entender justamente o que esse cliente precisava. E desde então a gente tem fornecido aí soluções e treinamentos muito focados naquilo que o nosso cliente verdadeiramente necessita. Então, Ana, antes da gente começar a falar de mapeamento de jornada, queria que você explicasse para o pessoal primeiro, né? Você fala aí muito de cuidado centrado, experiência do paciente, como é que isso está hoje no Brasil? E depois eu quero que você explique o que é a tal jornada do paciente. Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui, vendo os nominhos aí já conhecidos e vendo também bastante gente nova. É muito bacana quando a gente vê um interesse aí bem genuíno aí sobre esse tema tão importante. E isso tem crescido cada vez mais, né, no Brasil, no mundo como um todo, né? No Brasil demorou um pouquinho mais, mas agora parece que a gente está vendo aí um movimento realmente relevante para falar realmente aí dessa pauta da experiência do paciente, que deixou de ser paciente. Vamos combinar que a gente precisa começar até a mudar a palavrinha, né? A experiência da pessoa que tem uma jornada de saúde, uma necessidade de cuidados, mas que se tornou um cliente, um consumidor, né? Então, por isso, tão importante a gente entender que caminho que percorre esse cliente consumidor, usuário do sistema de saúde, né? Então, acho que começa mudando aí até essa pauta de como que a gente chama aí essa pessoa. E o que seria a jornada? A jornada. Então, vamos entender aí que em toda jornada, todo mundo, obviamente, já passou ou acompanhou alguém numa jornada de cuidados em saúde, e a gente pode entender isso como, por exemplo, uma sequência de eventos, né? Sempre vai ser startada essa sequência de eventos, né, prestados pelo sistema de saúde, a partir de uma necessidade específica de cuidado, né? Então, esse cliente consumidor, ele tem uma necessidade. Assim como a gente, cliente, tem uma necessidade, sei lá, de comprar uma blusa e vai no shopping, você tem uma escolha, vai ter uma jornada. Imagina uma jornada de cuidados em saúde, com certeza, uma relevância, uma complexidade ainda maior. Então, cada um desses eventos que essa pessoa vai percorrendo, ela vai tendo aí pontos de contato, pontos de interação. Cada uma dessas interações vai compondo ali a sua experiência ao longo de toda essa jornada, que pode ser positiva, mesmo diante de um desfecho negativo, ou pode ser negativa, mesmo diante de um desfecho
positivo, por exemplo, né? Porque às vezes o caminhar a jornada é mais impactante do que necessariamente chegar ao final dela, né? Quando a gente percorre aí, sei lá se tem corredores aqui, 5 quilômetros que seja, uma coisa é eu estar preparado para percorrer essa jornada com tênis, roupa esportiva, e outra coisa é fazer esses mesmos 5 quilômetros de salto, carregando uma mochila pesada. Então, como que a gente alivia o peso dessa jornada para o nosso paciente, né? Cada ponto de atrito, ponto de interação vai ter um impacto. Os seus textos, as suas consequências, as suas percepções diferenciadas. Então, olhar para essa jornada é a gente olhar quais eventos que a gente tem aí impactado e de que forma a jornada de cuidados em saúde. E veja que é muito além, tem até gato na história, de simplesmente medir, né, satisfação ou recomendação do serviço prestado. A gente está falando da jornada completa, né? Lá do início, antes mesmo da pessoa entrar na jornada efetiva do seu tratamento, até a conclusão em si do seu tratamento, né, desse desfecho. Então, a gente está olhando aí essa sucessão de eventos que, com certeza, vai nos ajudar, né, a identificar problemas, lacunas, pontos fortes, sim, por que não? Para a gente, inclusive, reforçar, ressaltar isso enquanto identidade organizacional. Então, é olhar para essa sequência, né, de eventos e pontos críticos de interação. Muitas pessoas pensam que esse mapeamento de jornada tem um foco apenas nesse paciente hospitalar. Não é verdade, né? Então, eu queria que você explicasse para todo mundo que está aqui, né, independente se a pessoa trabalha num laboratório, num hospital, numa clínica, quais são os passos dessa jornada que a gente vai mapear? Ó, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo nesse final de semana para a gente entender o quanto isso é aplicável em todas as jornadas, né? Não é só hospitalar mesmo. Eu fui fazer uma série de exames eletivos. Então, quando que começou a minha jornada? A partir do momento que eu estava agendando no aplicativo. Então, veja que a nossa jornada, ela não é só física, ela é também digital, né? Desde antes de quando a gente está buscando aí esse primeiro contato, nosso acesso em saúde. Então, começou ali. E, por algum motivo, meu pedido médico estava errado. Eu agendei há muitos dias atrás, antes de chegar no dia efetivo ali do meu atendimento. Só que o que adianta eu agendar, tirar cópia do pedido do meu exame laboratorial, de imagem, enfim, anexar lá no aplicativo se ninguém olha para ele. E no dia que eu chego, já programada, olha, a gente não pode realizar o seu pedido porque está faltando essa mísera informaçãozinha aqui. Por que ninguém olhou antes na minha jornada? Olha o impacto. E se fosse um exame de alta ansiedade gerada em mim, expectativa, urgência? Ou seja, eu vou ter que marcar o médico novamente, retroceder na minha jornada, buscar um novo pedido e remarcar numa próxima data conveniente para ambas as partes. Olha quanto tempo a gente perde nisso. Num simples exame eletivo. Mas vamos ampliar isso para todo o resto, né? Então, a jornada ela vai muito além da internação hospitalar, que com certeza ela tem uma riqueza maior de detalhes, mas era desde o momento que a pessoa tem uma dúvida, precisa buscar uma resposta para a sua necessidade, como que isso é caminhado no seu agendamento, na recepção, nas orientações devidas, até chegar no atendimento, na orientação pós-alta. Então, toda uma linha de cuidado que pode aí, ser muito bem mapeada para constituir aí uma jornada. Tudo começa dessa consciência, né, da pessoa que precisa entrar na linha de jornada, né, seja na busca do seu diagnóstico, seja já com o diagnóstico fechado, que vai iniciar um tratamento. A partir do momento que ela tem aí o seu start de busca ou do seu tratamento, ela vai considerar diferentes opções. Então, essa jornada, inclusive das redes sociais, que hoje está muito na pauta, né, das instituições aí caminhando nas redes sociais, desenvolvendo aí relacionamento com a sociedade, até ali já está sendo a jornada do paciente. Que imagem que ele tem daquela instituição? Como que ela confia naquela identidade para aquela prestação de serviço? Ou isso fica confuso para ela enquanto confiança? Se ela busca a recomendação dos amigos, se ela está no Google Negócios e está olhando ali a pontuação e é algo que de repente para ela vai ficar desconfiada, vai desconsiderar aquela opção da instituição, enfim. É a busca. A busca também faz parte da jornada. Até que ela decide por um acesso, né, por uma instituição X, que mesmo que você possa dizer, ela está indo através do convênio, a operadora, a seguradora, ok. Mas mesmo ali ela vai ter um leque de opções, né?
ainda nesse mesmo exemplo que eu dei do final de semana, né? Por exemplo, meu filho também faz exames aí com frequências, né? De um acompanhamento que ele faz. Eu, obviamente, escolho, né? Dentre as opções que eu tenho, aqui que tem o espaço Kids. Para que eu vou tornar a experiência que já é difícil, mais difícil, se eu posso tornar um pouco mais fácil? Então, essa busca, essa decisão de acesso também faz parte dessa jornada. Até que quando você decidiu, né, teve o acesso à saúde, você começa a experimentar os pontos de contato da prestação do serviço em si. E a prestação de serviço de quem está servindo o cafezinho na recepção, da recepcionista em si, do porteiro, do manobrista, se você teve ou não dificuldade de estacionar o seu carro, ou se você veio de transporte público, e como que foi a sua distância percorrida com maior ou menor dificuldade. Como que foi o seu processo de triagem? Se era um pronto atendimento, será que você teve a oportunidade de ver com antecedência o seu tempo de espera e se preparar que seja com um lanchinho para a criança, não ficar surtando de fome? Tudo isso faz parte da prestação de serviço, né? Não só o atendimento do profissional de saúde única e exclusivamente. E depois olhar para essa continuidade do cuidado, né? Como é que foi essa orientação para alta, aquela prescrição de uma série de medicamentos que eu estou levando para casa e que eu não tenho a menor ideia de onde buscar, ou como que eu vou entender, ou será que eu me lembro realmente tudo que foi dito por aquele médico, tantos horários, tantos nomes, com jejum, sem jejum. Então, isso impacta, inclusive, nessa jornada de cuidado, no desfecho, na adesão desse paciente, né, e com certeza nos resultados da própria instituição, né, numa readmissão, ou numa não adesão, ou em outros determinantes sociais de saúde que também podem, né, impactar para esses resultados como um todo. Então, olha como é ampla, né, essa jornada como um todo, antes, durante e depois. Então, aparentemente, esse ato de mapear seria identificar, né, toda essa jornada e todos os desvios que essa jornada possivelmente tem, e a partir daí formalizar essa jornada através do uso de uma ferramenta e formalizando, fazer uso dela para melhoria, seria mais ou menos isso? Explica para a gente o que é mapear a jornada. Então, veja que é bem diferente, quando a gente fala mapear a jornada, é diferente de mapear processos, que às vezes as pessoas confundem muito isso, né, dentro da área da qualidade, da área de saúde. Então, quando eu estou mapeando um processo institucional, eu vou lá no detalhe, na íntegra, nas relações, nas entregas, tudo ali esmiuçadinho. Jornada não. Jornada é na percepção do paciente, que é diferente do seu mapeamento de processo. Então, por exemplo, o paciente pode ter percepção do seu processo de faturamento, do seu processo de auditoria, de contas? Não. Salvo se isso tem um impacto financeiro para ele. Aí ele percebeu o seu serviço. Então, veja que é diferente. A gente vai fazer uma linha que não é as suas etapas de processo, não são, mas é a linha da percepção da prestação do serviço e seus diferentes pontos de cuidado. E, obviamente, antes da gente traçar essa linha, né, que é uma ferramenta, é um instrumento visual, onde a gente vai enxergar essas etapas, a gente precisa primeiro pensar, quem vai percorrer essa jornada, né? É o que a gente fala aí muito hoje em dia sobre persona. Quem é essa persona que percorre a minha linha de cuidado? E ela é muito diferente, né? Se você, por exemplo, no Hospital Geral, mas você atende criança, idoso, mulher, pronto atendimento, centro cirúrgico, de urgência, eletivo. Cada um desses tem uma persona, aquela pessoa que representa ali uma prevalência maior, que não é necessariamente um público-alvo ou o seu perfil epidemiológico. Não. É quem é aquela pessoa, né? Uma característica de comportamento, de tomada de decisão, de classe social, de escolaridade. Então, é você criar uma carinha de quem está percorrendo essa jornada, né? Às vezes você vai construir essa persona, por exemplo, quem é que representa, mesmo que 20% em prevalência, mas que impacta em 80% do meu faturamento, por exemplo. Então, veja que é diferente da sua prevalência geral. Então, você vai, não necessariamente, construir jornadas inteiras de uma vez só. O inimigo do ótimo nessa hora. Então, vai por quem você exatamente quer fazer a jornada, quem é a sua pessoa. Definiu quem é a pessoinha que vai percorrer a sua linha de cuidado? Qual é a meta da minha jornada? Onde que eu quero chegar? Por exemplo, e nessa mesma persona, se eu estou fazendo uma linha de cuidados UTI, por exemplo, cuidados intensivos, eu tenho aquela
persona da pessoa que está transitoriamente, temporariamente, naquela situação da UTI, porque fez uma cirurgia e já tem uma previsão de alta ali, enfim, em breve, e tudo colabora, né, de modo geral, para que ela evolua bem na sua alta. E eu tenho nessa mesma UTI aquele paciente em cuidados paliativos para terminalidade. Então, olha completamente numa mesma unidade de atendimento a persona diferenciada que eu vou ter. Então, como é que eu administro aí todas as minhas interações e eventos que vão ter aí impactando essa experiência entre a meta de um versus a meta do outro, né? E aí a gente vai olhando para essa linha de cuidado que tem uma meta, que tem uma persona, quais são as diferentes etapas dessa mesma linha de cuidado sobre o ponto de vista do paciente novamente. Sobre o ponto de vista, inclusive, dos profissionais de saúde que vão compor aí essas fontes todas de informação, que não é só de uma pessoa, não é só do enfermeiro que vai atuar nessa unidade, mas a gente vai trazer múltiplos stakeholders envolvidos, que pode ser o comercial, pode ser o marketing, pode ser pessoas completamente administrativas, junto com as pessoas assistenciais e também com o paciente e também com o acompanhante, né? Então, onde que a gente coleta essas informações que vão dar vida para a nossa jornada, né? Emoções positivas, negativas, né? As dores e os amores de um mesmo evento, de uma mesma situação dentro dessa jornada. E quando eu começo a mapear essas emoções, porque é isso que vai gerar a experiência, a lembrança da sua jornada, é que a instituição pode então identificar e priorizar as suas melhorias, né? Que não necessariamente é tudo, mas você prioriza ali naquilo que é importante para aquele momento da instituição. Então, de um simples mapeamento, que não é nada simples, mas é muito rico, a gente pode sair com uma série de planos estratégicos de ação, com definições de responsáveis, prazos, métodos, que vão indicando aí realmente essa construção aí da melhoria como um todo da instituição. A Jaque está perguntando se esse mapeamento também envolve os familiares, ou enfim, cuidadores, pessoas que estão junto com esse paciente nesta jornada. É uma decisão da instituição querer envolver, mas eu digo, quanto mais pessoas, né, com seus diferentes pontos de vista e percepções diferentes, quanto mais pessoas envolvidas para essa construção, para essa finalidade, mais rica será e mais próxima da realidade a sua linha, né, o seu mapeamento. Né, diferente de ter um viés ali poluído de ser só, às vezes, o profissional de saúde. Mas não que seja proibido, é questão da instituição escolher. Eu vou contar uma história, né? Eu estava com meu namorado no hospital em janeiro, esperando a filha dele, né, ter o bebê, e foi um parto difícil, de 14 horas. E era um hospital, né, público aqui da Austrália, famoso, e tinha muitos banners falando de experiência do paciente, o quanto eles privilegiavam a experiência do paciente, as 1000 pesquisas de experiência do paciente, tudo quanto é canto para você responder. Só que a família ficou aguardando aquelas 14 horas na lanchonete durante a madrugada, uma lanchonete que já estava fechada, com cadeiras geladas, extremamente desconfortáveis. Uma lanchonete que era longe do local onde o parto estava acontecendo, então a gente não sabia se ficava lá desacomodado perto do local do parto, se ia sentar num lugar, né, que era desconfortável, mas que pelo menos você podia sentar. Então, assim, não adianta você falar de experiência, você implementar várias coisas que o seu escritório de experiência ou cuidado centrado pensa que são importantes, se você não perguntar para quem está ali na ponta. Inclusive, esses familiares éramos ali 6 pessoas totalmente desconfortáveis por 14 horas. Né? Então, tem que perguntar, tem que investigar e, como você falou, né, o máximo de pessoas possíveis podem contar uma versão da história, porque a paciente estava tendo bebê lá dentro do centro obstétrico, mas era a família ali que estava num ambiente extremamente desconfortável e sem uma experiência positiva, né? A Márcia perguntou, formalmente, como habitualmente esse mapeamento é apresentado? Depois a gente vai evoluir aqui na nossa apresentação, falar do curso, etc. Mas, por exemplo, hoje se utiliza muito a estratégia do design thinking, né, para essa construção, né? Então, literalmente ali de uma forma bem lúdica e didática, essa construção visual do instrumento, da ferramenta, utilizando post-its, utilizando ali folhas de flipchart, algo que você vai literalmente desenhar, tá? Então, é uma construção ali bem rica que você vivencia, manuseia
a construção desse instrumento, dessa ferramenta. Mas, para os mais digitais, enfim, existem hoje também aplicativos, sistemas, empresas aí que vendem lá o seu mapeamento digitalizado, você consegue imputar essas informações ali, né, no computador, no seu sistema. Então, depende, né, se você tem recursos para investir ou não. E, às vezes, o design thinking manual, ele traz uma riqueza, uma discussão ali bem relevante desses grupos que estão participando ali para trazer tudo isso, né? Traga também essas informações, né, as vivências, seja através de uma entrevista com essas pessoas, observação, a própria coleta das manifestações aí anteriores que você teve desses mesmos pacientes, acompanhantes, isso também traz uma riqueza, além, obviamente, da percepção dos profissionais também sobre todas essas situações. O Henrique está perguntando, bem parecida a pergunta, né? Qual formato de coleta você indicaria para a coleta desse processo e como esse mapeamento deve ser apresentado, imagino que para a organização? Então, coleta, a gente já falou, né? Construção, design thinking, um sistema, várias pessoas reunidas, observação, pesquisa, entrevista, tudo isso é fonte de informação. Como ele vai ser apresentado? Aí também vai muito da carinha da sua instituição, né? Você pode fazer, obviamente, aquela apresentação informal da construção e desenho que você fez, mas não necessariamente se você vai fazer isso para sua alta gestão é o mais indicado. Então, você pode transformar isso no computador ali, né? No seu jeito ali de mapear isso, que é diferente, de novo, de mapear o processo. Ainda que você faça fluxos e quadradinhos, etc., você não pode desconsiderar a riqueza da vida disso, ok? Então, tem que aparecer de alguma forma as dores que você mapeou, não é só a etapa do processo, ainda que seja no seu computador, ainda que seja num fluxograma, mas habitar a persona naquilo que você está apresentando, mesmo que na frieza do seu computador, do seu sistema, do seu aplicativo, não importa. A instituição, o método, a instituição pode escolher, tem diversas possibilidades. A Márcia Campos está perguntando, existe recomendação sobre o tamanho da amostra a ser usada para o mapeamento? Como eu falei, pelo menos você precisa construir a sua persona, o quanto ela representa para a sua instituição na sua importância. A gente vai construir uma linha de jornada pensando exclusivamente para fins de receita, de faturamento, paciente particular, e é ali que a gente quer fazer o nosso projeto piloto. E tá tudo bem, a sua amostra talvez seja menor, porém ela tem uma representatividade importante para fins desse faturamento. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer a nossa prevalência maior, em volume altíssimo, lá no nosso pronto atendimento. Então, assim, a persona é uma que simboliza todo esse público. Então, a amostragem disso, não necessariamente ela vai ser exigida. O que você precisa ter é pessoas que consigam contribuir com a percepção daquele atendimento, ok? Pessoas que tenham experiência naquela jornada. Profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes. Se você não quer convidar o paciente acompanhante para aquela construção com os profissionais, você vai ter que ter o seu formato de coleta anterior dessas mesmas percepções, tá? Então, depende do que você quer atingir aí na sua persona. A Eliane está falando, já fizemos com papel e post-it, a experiência foi muito rica, com muita participação. Ah, que legal, muito bom. Ô, Ana, e quando você falou, né, envolver o paciente, envolver os profissionais de saúde, e vale a pena também envolver, por exemplo, os profissionais administrativos que estão nessa jornada, por exemplo, essa moça da recepção que recebeu a sua solicitação de laboratório, ou aquele porteiro que estava lá na porta da maternidade e viu essa família, a minha família, lá em janeiro esperando né, o parto ser realizado por 14 horas. Tipo, o quanto esses profissionais hoje estão sendo envolvidos nessa discussão? Estão ou não estão? Pouquíssimo, né? Vamos pensar que às vezes você tem alguém ali da hotelaria que é o momento de desabafo de todos os pacientes na hora que vai servir ali a refeição, um cafezinho na recepção, no próprio quarto de internação, enfim. Então, quanto a gente dá espaço para essas pessoas falarem, né? Para esse porteiro, para esse manobrista, para essa recepcionista. Então, assim, se você tiver essa oportunidade de ter múltiplos envolvidos, mais fidedigna será a sua jornada. E sim, o administrativo que faz a cobrança, o administrativo que faz a parte do... Todo mundo que tem ponto de contato com esse cliente, tá?
Ah, mas talvez eu queira convidar o pessoal do marketing e eles não têm contato com o paciente, pelo menos não diretamente olho no olho. Posso ou não posso? Deve. Por quê? Porque ele faz o relacionamento com essa pessoa na mídia social, que seja. Então, veja, todo mundo que direto ou indiretamente tem ponto de contato, tem ponto de atrito para dor ou para alegria nesse paciente, nesse consumidor, tá? Ainda que seja o seu call center, escondidinho, enfim, todo mundo que vai ter impacto. A Ju Reis escreveu aqui, assistente social. Opa, muito! Olha quanto ela está envolvida, principalmente no pós-alta do paciente, né, para sua continuidade do cuidado. Muito, muito. Então, E quanto com as dores maior durante a internação, né? Muitíssimo. durante a internação, ouvidoria, e assim sucessivamente. E qual que é o papel, por exemplo, hoje as pessoas falam assim, eu não implemento, né, práticas de mapeamento, ou experiência, ou cuidado centrado, porque eu não tenho um escritório de experiência do paciente. O quanto isso é realmente essencial, ou se a gente pode estar envolvendo, por exemplo, o saque, a ouvidoria, a qualidade, o núcleo de segurança do paciente, para estar trabalhando esse tipo de ferramenta? Minha pergunta é invertida. A sua instituição quer trabalhar melhoria contínua? Então não tem que ter escritório entre quatro paredes, não importa quem está com o nominho na placa, nomeando aí o líder desse projeto. Não importa se é qualidade, se é ouvidoria, se é autogestão, se é secretária do médico, não importa, né? Isso é um trabalho institucional, isso envolve todo mundo para quê? Para a priorização de melhorias. Vou dar até uma ideia aí para quem quiser achar que possa fazer sentido ou não. Vai construir seu planejamento estratégico? Mapeie a jornada antes. Ali você vai sair com uma série de ideias, de metas, de onde exatamente você precisa aprimorar seus resultados, o que está impactando no seu faturamento. Então, olha quantas oportunidades, muito além só de um escritório do paciente, ou só de uma ouvidoria, ou só do escritório da qualidade. Não, é um trabalho realmente institucional. Tudo bem, ó. Ju Reis falando, nós estamos nesse exato momento revisando o nosso mapeamento de posse e disso sai um mapeamento de canais de comunicação. Ó, que bacana. Muito Perfeito, legal. né? De novo. Meu exemplo ali, eu tinha lá o canalzinho digital, mas eu não conseguia falar com ninguém, resolver o meu problema. Se eu quisesse cancelar tudo aquilo que eu já tinha escrito, eu não consigo simplesmente, nossa, uma série de problemas naquilo que deveria ser a solução, né? Aplicativo, inteligência artificial, transformação digital. Cadê o usuário na hora de construir, inclusive, a definição dos recursos de vocês para a tecnologia? Ninguém ouve se aquilo é importante, né, para a pessoa, se aquilo tá da maneira mais lúdica e didática para quem vai usar. Se não agrega valor, você jogou dinheiro no lixo. Você quer jogar dinheiro no lixo? Acho que nenhuma instituição quer, né? A gente nem tenta sobrar recursos aí para jogar no lixo. Então, vamos investir, vamos ser assertivos. Vou reformar a minha recepção. Aí eu vou lá, contrato uma decoradora caríssima, escolho os melhores móveis caríssimos. O paciente vai sentar, é gelado, como você falou. É desconfortável para a coluna e talvez ele esteja ali por um problema muscular. E aí? Quem que habita a sua jornada? Quem que habita o seu cenário, a sua infraestrutura, seja física ou de tecnologia, né? É a sua persona. Se você não conhece essa persona, você vai jogar dinheiro no lixo. Enquanto instituição de saúde, não dá para jogar dinheiro no lixo, né? Você falou uma coisa muito bacana, né? Pensar que a gente está num momento, né, de planejamento estratégico para o ano de 2024. As organizações começam geralmente em setembro, outubro e novembro, Orçamento. né? O orçamento. Então, assim, é um ótimo momento de captar esse conhecimento, obter, né, essa experiência e até convencer a sua organização, olha, eu preciso dessa capacitação para ajudar aqui na minha organização. E aí fica o convite, né, que a gente sempre gosta de estar fazendo para vocês, trazendo as novidades aí junto ao IBS. Hoje é uma, como a gente falou, né, uma teoria muito forte nas outras indústrias, mas pouco comentada e pouco conhecida na saúde. Então, no dia 22 de setembro, daqui a poucas semanas, a gente vai ter em São Paulo, no Hotel Mercury, um curso, né, que é um workshop, não é nem um curso, é um workshop totalmente prático de mapeamento de jornada do paciente, ou mapeamento da jornada da pessoa, com a Ana Cláudia Pádua. E eu vou estar também presente lá pessoalmente. Estou saindo aqui da Austrália neste final de semana, indo para o Brasil. E nesse dia em especial estarei lá com a Ana Cláudia, dando todo o suporte para vocês realizarem aí as dinâmicas,
utilizar as ferramentas, enfim, ajudar esses grupos aí na construção desse mapeamento e, obviamente, facilitar que vocês, né, melhorem as organizações, tragam esse cuidado mais centrado, aprimorem a experiência do paciente, enfim, melhorar sempre, né? E quanto mais ferramentas a gente tiver, quanto mais recursos a gente tiver, mais a gente tem a possibilidade de catalisar a velocidade dessas melhorias. Seria isso, Ana? Isso mesmo. São todos muitíssimos convidados, acho que é um momento bem oportuno e é ter um instrumento para priorização, para tomada de decisão. Se você não sabe por onde começar, escolha qual linha de cuidado você quer trabalhar, qual persona é relevante para a sua instituição e vamos entender, né, as dores, os impactos, onde que você não fidelizou esse paciente, esse cliente, esse acompanhante, antes de você investir, né, brincando, no seu super consultor, o melhor consultor para você é o paciente, desde que você escute ele, né? É ele que te traz o tesouro ali da melhoria da sua tecnologia, da sua melhoria em recursos humanos. Quer fazer levantamento de necessidades de treinamentos? Escuta esse paciente também, ele te direciona, né? Então, vamos direcionar essa escuta através de um instrumento, de uma ferramenta, né? Muitas vezes a gente trabalha as manifestações dos pacientes nas pesquisas de satisfação, né? Mas fica tudo ali, né? Na administração, na ouvidoria, num cantinho, numa gaveta. E o que a gente realmente, sistemicamente, melhora em jornada completa, né? Seja ela qual for. Eletiva, ambulatorial, cirúrgica, de internação, enfim. Então, dá para a gente fazer bastante coisa com isso, com certeza. Transformar as instituições com isso. Vai ser muito bacana. Estaremos lá em São Paulo esperando todos vocês aí. Esse dia super rico. Vai começar às 8h30, finalizar às 5h30 da tarde. Então, é um dia intenso de conhecimento, como sempre, né? Em todos os eventos do IB, sempre muito conhecimento. E para vocês saírem ali transformados e com o intuito de transformar as organizações de vocês para uma melhor experiência, um melhor resultado para o paciente. O nosso site está em manutenção hoje, possivelmente amanhã ainda. Então, caso vocês não consigam, né, quem quiser se inscrever, garantir as vagas, porque é em hotel, então a gente tem vagas extremamente limitadas, né? Diferente do online, que a gente pode, às vezes, abrir uma exceção. Então, quem quiser se inscrever, pode escrever eu quero aqui, depois a gente entra em contato, ou pode entrar em contato com atendimento@ibes.med.br, tá? Aí a nossa equipe ajuda vocês aí enviando o link de inscrição. E estaremos ali, né, aguardando todo mundo, eu e a Ana, para essa jornada aí interessante de um dia inteiro, fazendo dinâmicas e conhecendo também toda a teoria de ferramentas para o mapeamento de jornada do paciente. É isso, Ana? A Gislaine já falou, eu quero. Tá ótimo, Gislaine, eu entro em contato com você depois. E é isso. Quer fazer um fechamento, Ana? Agradecer a todos, né, por essa participação com a gente, por essas trocas, pelas perguntas, né, que enriquecem a nossa discussão. Espero realmente poder encontrá-los aí na nossa data marcada, do dia 22 de setembro. E com certeza a construção vai ser muito rica com a participação de todos. Então venham aí com roupas confortáveis, dispostos a fazer construções, colaborações, para que realmente você saia dali com uma viradinha de chave do tipo, nossa, faz sentido, não é só conceitual, mas eu realmente vou levar isso para aplicação prática na minha instituição. Quer gerar valor de investimento do curso, com certeza, só depende de você ali levar o conteúdo prático para a sua instituição. Muito bom. Eu estou anotando todo mundo aqui que colocou eu quero, eu quero, eu quero. Já tem a Lu Defalque que falou estarei com vocês. Ótimo, Lu. Estaremos lá para uma jornada interessantíssima. E aí amanhã a nossa equipe entra em contato com todos vocês que colocaram eu quero aqui e a gente envia o link de inscrição caso o site ainda esteja em manutenção, tá bom? Eu quero também. Vamos lá. Depois eu entro em contato com todo mundo aqui, tá bom? Então fica a dica, fica o convite, todo mundo participando aí dia 22 de setembro. Eu, Ana e toda a equipe do IBES ali, dando suporte para vocês, para essa jornada, para vocês captarem esse conhecimento e atuarem não só, né, na instituição de vocês, mas de repente até quem é consultora, né, e atua com outras organizações de saúde, transmitir, multiplicar esse conhecimento para outras organizações também. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana, pelo aceite do convite. Sempre ótimo aí conversar com você. Sempre muito elucidativo e com muito aprendizado essa discussão. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada uma boa noite, a todos. gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.